Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, tá? Hoje nós vamos dar continuidade na matéria aí, tá? O livro de vocês. O livro do terceiro bimestre, que é o livro 3, e ele já tá acabando, tá? Eu acho que, se eu não me engano, vai até o capítulo 23. E a gente hoje tá vendo o capítulo 22, então vai faltar só um. Eu acho que é isso aí, tá? Isso pro terceiro bimestre. Aí depois a gente vai poder ficar fazendo alguns exercícios, algumas atividades diferentes, tá? Porque a gente já vai ter acabado o nosso conteúdo e a gente vai poder fazer algumas coisas aí, porque a gente vai ter um tempinho aí, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. O capítulo 22, ele fala sobre relação entre grandezas de uma mesma espécie, tá? Então vamos lá. Definição de razão entre duas grandezas de mesma espécie. A razão entre grandezas de mesma espécie é igual ao quociente, que é nada mais é do que a divisão ou fração, tá? É o que quer dizer quociente ali. Entre os números que expressam as medidas dessas grandezas em uma mesma unidade, tá bom? Por exemplo, tem-se a razão de segmentos, a de volume, né, a de quantidade de homens em relação a mulheres, etc. Uma razão entre grandezas de mesma espécie muito importante é a escala. E a escala eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês como a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, tá? Onde é que a gente encontra isso de escala? Então vamos lá. Escala. Como representar uma cidade em um papel de A4? Esse papel que você tem aí na sua casa. Ora, a cidade é muito maior do que esse papel. Será que é possível manter características e formatos de forma precisa e proporcional, diminuindo o tamanho do objeto a ser representado? A escala é o quociente entre o tamanho do objeto no desenho e o tamanho real do objeto. Ou seja, essa formuleta aqui, ó, escala é igual ao tamanho do objeto no desenho dividido pelo tamanho real do objeto. E aí eu vou fazer isso aqui bem passo a passo para vocês entenderem. Então vamos lá. A escala é como representar uma cidade em um papel de A4. Imagina que você tem, né? Vamos falar de São João de Meriti. Como é que eu vou representar São João de Meriti num papel A4, nessa folha de caderno que vocês têm? Não tem como, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Isso eu digo no tamanho original, né? Porque, imagina, é muito grande e a folha é muito pequena. Então, a gente usa a escala para poder desenhar isso. Eu vou dar um outro exemplo. Imagina a sua casa. Sua casa é grande, né? Em relação a uma folha de papel, é muito grande. Tá? Então, como é que você conseguiria desenhar a sua casa numa folha de papel? Você teria que diminuir essas medidas aí. E para isso que serve a escala. A escala é o tamanho do objeto no desenho dividido pelo tamanho real do objeto. O tamanho do objeto no desenho seria as medidas que você usou para desenhar, tá? E o tamanho real do objeto é o tamanho real da casa. Quanto ela tem de largura, de comprimento, enfim. Isso aí vai depender da sua casa, da casa de todo mundo aí, tá? Mas a escala nada mais é do que um artifício que a gente tem aí, uma ferramenta que a gente tem para poder pegar um desenho original, diminuir as medidas desse desenho proporcionalmente, né? Por exemplo, se eu tenho base vezes altura, eu tenho base e altura, né? Então, vamos supor que eu vou diminuir essa base e essa altura, eu vou dividir por 2 para poder desenhar. Então, eu tenho que dividir a base e a altura, tá bom? Na sua casa é a mesma coisa. Se eu quero desenhar a casa, eu vou dividir ela proporcionalmente. Então, se eu vou dividir por 2 os lados, eu vou ter que dividir por 2 também o comprimento, a largura, enfim, o que a gente for desenhar, tá bom? Então, a escala nada mais é do que para ajudar a gente nessa parte aí, tá? Eu faço engenharia civil, não sei se todo mundo sabe, né? Porque eu sempre comentei isso no passado. Mas tem alguns alunos novos, mas eu faço engenharia e essa parte de escala na engenharia é muito importante também, porque a gente precisa fazer projetos, né, desenhar essas casas em folhas de A4, depois a gente, obviamente, passa por uma folha muito maior, que fica para a gente poder executar o projeto, mas quando a gente vai lá desenhando, né, faz ali no desenho arquitetônico, enfim, a gente consegue desenhar numa folha A4, usando a escala, tá? Aí a gente usa uns objetos, enfim, que é mais para a parte da engenharia, mas isso não vem ao caso, tá? Mas a gente usa a escala, tá bom? Então a escala é muito importante para isso, tá? Ela não serve só para isso, ela serve por contrário também. Imagina que você tem, nesse caso que eu disse para vocês, ó, de uma casa, ou da cidade de São João de Meriti, por exemplo, a gente tá pegando o quê? Tá pegando o tamanho original e tá diminuindo, né? Para poder desenhar, correto? Já quando eu tenho um desenho muito pequeno, imagina... Sabe essas porquinhas de parafuso? Elas têm ali a medida certinha. Então, como é que eu vou mandar essas medidas pro rapaz que vai fazer, para a empresa que vai fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou ampliar esse desenho, como se eu tivesse dado um zoom nesse desenho.
Esse zoom nada mais é do que também uma escala, só que uma escala de aproximação, tá? Eu estou aproximando, eu estou crescendo aquela imagem para eu poder ver a pessoa que vai fazer, a empresa que vai fazer, ela poder ter certinho ali as medidas daquela peça. Eu falo porque ela é pequenininha, tá? Poderia ser a tampa de uma caneta, enfim, porque isso tudo tem medidas corretinhas, tá? São certas. Então, por que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar enfim, esse objeto que você está trabalhando para a pessoa que vai produzir, para a empresa que vai produzir, ver as medidas corretamente, porque tem coisas muito pequenas que você não conseguiria ficar medindo com uma fita métrica, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente aumenta esse desenho, bota ele como se tivesse dado um zoom, sabe, nesse desenho, para poder ver as medidas certinhas, tá? Então, a escala serve tanto para você pegar uma coisa que é muito grande e diminuir para poder desenhar na folha de papel, e também pegar uma coisa que é muito pequena e aumentar, tá? Para poder visualizar aquele objeto de um tamanho bom, para você conseguir enxergar todas as características dele e as medidas também. Beleza? Foi isso? Ficou claro? Então vamos seguir aí. Problemas envolvendo escalas, tá? Ó, então todo mapa cartográfico é feito em escala. Então tem um mapa aqui, o cartográfico, tá vendo? A escala de 1 para 450 mil. Por que 1 para 450 mil quilômetros, né? Porque é um tamanho enorme, tá? Um cartográfico aqui é muito grande, tá bom? Então não teria como desenhar isso num caderno, numa folha A4, por exemplo. Então essa escala aqui que está o desenho é de 1 para 450 mil, tá? Beleza? Aí tá perguntando aqui, ó. Qual é a interpretação da escala do mapa, tá? Então vamos lá, ó. Na escala gráfica acima, cada 1 centímetro no mapa representa 450 centímetros na distância real. Eu falei quilômetro porque estava aqui, achei estranho, mas já é centímetro, tá? Ou seja, 1 centímetro representa 4,5 quilômetros, aí sim. Para determinar quantos quilômetros representam 3,5 centímetros no mapa, como seria feito, tá? Então aqui ele está dizendo que a cada 1 centímetro no mapa representa 450 centímetros da distância real. Ou seja, a cada 1 centímetro que eu ando na minha folha 4, eu estou andando 450 centímetros na distância real. Tá bom? É a distância que realmente existe, tá? Não é a que eu estou, enfim, que eu estou reproduzindo na minha folha, com 1 centímetro, tá bom? Então, ó, ele está pedindo determinar quantos quilômetros representam 13,5 centímetros no mapa. Como seria feito isso? Então, vamos lá. Ó. 1 sobre 450 mil, que é o que está aqui, tá? Ele quer saber 13,5. Então, 13,5 dividido por x, porque é quem eu quero descobrir, tá? De novo, ó, a minha escala não é 1 dividido... Por que está dividido? Tá vendo que tem 2 pontinhos aqui, ó? Você pode olhar no seu caderno também se não tiver muito visível aqui, tá? A escala é 1 dividido para 450 mil. Tem 2 pontinhos, é como se fosse dividindo, tá? A real é exatamente isso, 1 dividido para 450 mil, tá? Se ele quer, em vez de 1 agora, ele quer 13,5, no lugar do 1 eu vou pôr 13,5 e no lugar de 450 mil eu vou botar x, que é exatamente o que eu quero encontrar. Eu estou dizendo o seguinte, ó, a cada 1 centímetro, né, no meu desenho, eu ando 450 centímetros na distância real, beleza? Se eu andar 13,5, tá? Quanto eu vou andar na minha distância real? É mais ou menos isso que eu estou te perguntando, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso? Vou igualar uma escala igual a outra aqui, ó, e aí eu vou multiplicar cruzado, tá? Vamos lá. Então vamos ver, ó. Logo, se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes x, tá? Vai dar x, e 450 mil vezes 13,5 vai dar 6 milhões e 75 mil centímetros, tá? Equivalente aí a 60,75 quilômetros. Tá bom, gente? Tranquilo, né? De novo, ó, era 1 por 450 mil. A cada 1 centímetro no tamanho do meu desenho, por exemplo, você deu um risco na sua folha de papel aí, tá? Na sua folha de caderno. Aí está dizendo, ó, esse 1 centímetro que eu desenho aqui equivale a 450 centímetros no desenho real, no real, né, que a gente está dizendo aqui, no nosso mapa real, tá? Se eu quero saber 13,5, 1 centímetro equivale a 450 mil. Se eu quero saber 13,5 centímetros, eu vou botar x aqui embaixo, que é o cara que eu quero saber. E aí eu multiplico cruzado, tá bom? Então, x é igual 6 milhões e 75 mil centímetros, tá? Equivalente a 60,75 quilômetros. Equivalente não, igual no caso, tá? Porque não tem aproximação aqui, tranquilo?
Aí vamos ver aqui um segundo exemplo. Todo projeto arquitetônico é feito em escala. Projeto arquitetônico é lá de engenharia, tá? Como eu disse para vocês, aqui eu tenho uma casa, tá? E aí como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Se esse projeto foi feito na escala de 1 para 200 e seu comprimento é de 24 centímetros, qual é o comprimento real em metros, tá? Então vamos lá, ó. Se este projeto foi feito na escala de 1 para 200, ou seja, cada um que eu andei na minha folha é 200 do objeto real, na vida real, tá? Então vamos lá, ó. 1 para 200 é igual a 24 sobre x, tá? 24 centímetros sobre x. Qual é o comprimento real em metros? De novo, é só multiplicar cruzado, tá? Vai ficar 24 vezes 200, tá? E vai dar 4.800 centímetros, igual a 48 metros. É importante que vocês entendam o que isso aqui está dizendo, ó. Se esse projeto foi feito na escala de 1 para 200, ou seja, 1 para 200 é 1 dividido por 200. E o que quer dizer isso, 1 para 200? Significa que a cada 1 centímetro que eu desenhei na minha folha de papel, beleza? Equivale a 200 centímetros no desenho original, no desenho real, tá? Vamos supor que você fez esse desenho aqui, isso aqui está no seu papel, tá? Vamos fingir que isso aqui está no caderno aí tá na folha do seu caderno aí, beleza? E esse lado todo aqui, ó, vale, vamos supor, 5 centímetros, vamos supor, tá? Não, 5 centímetros é pouco demais. Vamos supor que esse lado aqui vale 10 centímetros, pronto. Na sua folha e no seu papel aí, pode ser? Isso aqui tudo, ó, vale 10 centímetros, tá bom? Se a escala que eu estou usando é 1 para 200, quando eu for, qual é o tamanho real desse cara aqui? Se a cada um que eu ando 200 no caso, se eu andei 10, eu vou andar o quê? 10 vezes 200. Correto? Quanto seria 10 vezes 200? Seria 2.000. Então, a minha escala, no real, seria 2.000 centímetros, tá? Isso aqui, gente, é importante vocês entenderem. Se é 1 para 200, significa que a cada 1 centímetro que eu andei no meu desenho, eu andei 200 centímetros na vida real, no tamanho original do objeto aí que a gente está trabalhando. No caso, esse projeto aqui dessa casa, tá bom? Tranquilo isso? E aí fica fácil aqui, tá? É só colocar 1 para 200, né? Que é 1 dividido por 200, é igual a 24 centímetros. E ele está perguntando qual o comprimento real. O real é sempre o denominador. Então, chama de x aqui o cara que a gente quer encontrar. E aí, só multiplicar cruzado, ó, 200 vezes 24, 4.800. 4.800 centímetros no caso. E aí a gente passa para metro, tá? Que é 48 metros. Tranquilo isso? Fácil, né? Opa, passei direto. E por último, nós temos o nosso questionário, que eu sempre falo para vocês fazerem para me entregar no final do terceiro bimestre, que já está chegando aí. Daqui a pouco a gente começa a fazer nossas avaliações, tá? E aí eu quero todos esses questionários, de todas as aulas. Eu vou pedir todos esses questionários. O que você aprendeu, sobre o que fala esse vídeo, o que você aprendeu e alguns exemplos aí. Você pode pegar exercício, bota no Google lá, exercícios resolvidos sob escala, tá bom? E aí vai ter lá, ou você coloca o nome o assunto aí da matéria que está na frente do capítulo, igual eu coloquei aqui, que também deve achar alguns exercícios aí. Mas como a gente falou especificamente em escala, coloca lá exercícios resolvidos sobre escala, tenho certeza que você vai achar, tá bom? 4 exercícios resolvidos, fazer em folha separada e copiar a questão, tá? O enunciado, tá bom? Porque como você está pegando na internet, eu não vou saber qual você pegou, enfim, você tem que copiar, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.